Você vive no mundo do estresse? Você sabe que o estresse pode criar vários problemas para o teu coração? E quem é que resolve problema de coração? Cardiologista. E hoje nós temos, na minha avaliação, um dos melhores cardiologistas da nova geração brasileira. O nome dele? Guily Peck. E é com ele que eu vou conversar hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Guily. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Ronaldo. Primeiro eu queria dizer que é uma honra, um prazer estar aqui. Eu sou seu espectador, assisto todos os teus programas, me interesso muito pelas entrevistas que você faz, pelo teu trabalho. Então, trocar essa ideia, bater esse papo é um sonho realizado. Valeu, para mim é que é uma honra. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos dando início então ao primeiro bloco de Menorá na TV com o cardiologista Guily Peck. Meu querido Guily, qual é o conselho que você entende que deva ser dado a um homem de meia idade, a uma mulher de meia idade, para que possam preservar a saúde e principalmente a saúde das coronárias? Ronaldo, um conselho só. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria a atividade física. Obviamente, nós cardiologistas, a gente de certa forma é estigmatizado por dizer que o cidadão tem que comer melhor, tem que comer com menos sal, tem que parar de fumar. Isso tudo é verdade, mas talvez essas mudanças de comportamento elas não são tão evidentes e têm um impacto tão grande quanto a prática de atividade física. Então eu particularmente incentivo os meus pacientes a praticarem atividade física. Aquela história de que o paciente deve evitar a atividade física porque pode causar algum mal durante o tempo de atividade, isso é uma coisa que já caiu na medicina. Ou seja, o camarada tem um infarto no meio de uma caminhada, por exemplo, é isso? Exatamente, mas a chance dele ter um infarto no meio da caminhada é igual à chance dele ter um infarto quando acordar. Então, na verdade, é muito difícil a gente contraindicar uma atividade física. Lógico que existem os casos extremos, mas que a gente não está tratando deles aqui, e talvez aí um segundo conselho seja procure São as exceções. O seu cardiologista para ver se você é uma exceção, mas na imensa maioria dos casos eu acho que esse seria o meu principal conselho, atividade física. E o que é atividade física regular para alguém que quer preservar a saúde? Existem dois conceitos. O conceito dos livros, que fala de 150 minutos de atividade física na semana, tá? De uma atividade moderada, uma atividade que você consiga fazer com uma certa facilidade, tá? Por exemplo, existe uma escala que diz que se eu conseguir caminhar 150 minutos na semana, falando, sem ficar falando assim de espineico, sem eu estou fazendo ofegante. Exatamente, sem ficar ofegante, eu estou fazendo uma atividade física boa para o meu coração. Mas eu costumo dar um conselho para os meus pacientes. Eu acho que a atividade física boa é aquela que você gosta. Porque eu já vi, por exemplo, pessoas completamente avessas à atividade física buscarem, depois até de uma certa idade, esportes não tão usuais. Por exemplo, ginástica olímpica, na terceira idade. E eu acho que esse é o principal fator a ser levado em consideração. Fazer o que gosta. Fazer o que gosta. Essa é a primeira coisa. E a partir disso, a partir de experimentar o que gosta e aumentando gradativamente a intensidade. Ô Guily, independente da atividade física, a alimentação atual, comum, aquela que você lê na revista que é boa de comer, aquela que você vê na propaganda, na televisão, ela é podre, pelo que todo mundo diz. Por que continuam os governos permitindo propaganda de comida podre para as pessoas? Essa é uma pergunta excelente e para te responder essa pergunta eu faço um paralelo com o cigarro. Então, se a gente olhar alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né, os cigarros eram vistos pela sociedade como uma coisa boa, né? A gente via em filmes, enfim, a gente via um monte de propagandas. Todo mundo fumando. Exatamente. E a partir do momento em que se comprovou, e cada vez isso é mais evidente,
de que o cigarro faz mal, seja para o coração, seja para o pulmão, políticas, tanto pessoais quanto públicas, começaram a surgir. E hoje em dia, fumar é contraindicado, né, por todos, né? Então, a gente tem impostos pesados chegando para o cigarro, a gente tem propagandas anti-cigarros na própria embalagem do cigarro. E eu acho que eu entendo que muito da comida que a gente come hoje em dia vai acabar num futuro próximo caminhando da mesma forma. Se você olhar, por exemplo, todas essas redes de fast food já têm lá um cardápio especial, mais light. Então, acho que o mundo já está percebendo exatamente isso que você falou. Eu acho que a ideia é que essas coisas sejam cada vez mais valorizadas, né? Essa alimentação saudável ser cada vez mais valorizada. Eu gosto muito de observar a tua especialização dentro de emergências hospitalares das quais você tem participado. Eu acompanho a tua vida, eu sei que esse tipo de trabalho é um trabalho que você vem desenvolvendo há mais de 10 anos. O que é que você mais vê acontecer em emergência? É tiro, é facada, é infarto? O que é? Eu trabalho com 2 grandes centros, né? Um centro público em que efetivamente o politrauma, que é exatamente isso que você falou, batida, tiro, mas aqui eu queria destacar uma coisa que é moto, é acidente de moto. Moto é uma coisa que é preciso tomar um cuidado extra, porque os maiores desastres que eu já vi em CTI, principalmente o público, onde a gente recebe pacientes de via pública, que vem direto a partir do bombeiro, enfim, são de acidentes de moto. E por outro lado, eu como cardiologista vejo muita emergência cardiológica, né? E aí, dentro das emergências cardiológicas, a gente precisa destacar o infarto do miocárdio, né? Que é a interrupção do sangue em uma das artérias do coração, que é a principal causa de mortalidade junto com o acidente vascular encefálico, o AVC, o derrame, que são as 2 principais causas de morte aqui no Brasil. Ô Guilherme, o que mata no acidente de moto? É o sujeito sem capacete? É o sujeito bêbado? É o sujeito apostando corrida? Ou é o sujeito andando normalmente e também entra pelo cano? Como é que funciona essa questão? Porque eu sou usuário de motocicleta e tomo muito cuidado, mas sempre que eu saio na rua de moto, eu sei que eu estou correndo risco. Eu acho que a falta do capacete é sim um dos principais fatores, mas eu acho que vai muito pela educação de trânsito mesmo do brasileiro, sabe? Me parece que os casos que eu já atendi não necessariamente são imprudentes, mas o fato da moto não ter nenhum tipo de para-choque, você ser o seu próprio para-choque, faz com que as lesões, quando acontece um acidente, sejam gravíssimas, né? E aí, geralmente, o que mais mata são as lesões cranianas, né? Os sangramentos intracerebrais, seguidos aí de lesão de fígado, de baço e lesões de, por exemplo, se eu tenho uma fratura de bacia, que é uma coisa bastante comum, uma parte do osso pode perfurar a artéria que tem lá, que passa ali próximo à bacia, e isso causar um sangramento interno importante. Então, moto, principalmente no Brasil, né, onde a gente não tem assim uma cultura de motociclismo exacerbada, é super perigoso. É super perigoso e eu falo isso porque eu realmente já vi bastante. Ô Guilherme, além de exercício físico e alimentação regrada, fala um pouco da questão do estresse na vida atual brasileira, na vida do desemprego, na vida da falta de moradia, na vida da falta de condições de se andar na rua com tranquilidade, porque os assaltos estão aí, as bicicletas estão nas calçadas, os patinetes estão atrapalhando as pessoas que caminham pela cidade. Como é viver e se preservar num momento de estresse tão alto como a gente vive no Rio de Janeiro? Eu acho o seguinte, o estresse, ele
é decorrente de tudo isso que você falou. Então a gente não pode aqui separar nunca medicina de cidadania. Então eu acho que você diminui o estresse votando bem, você diminui o estresse cobrando lá o seu vereador, o seu deputado a fazer o trabalho que ele prometeu para você. Então, muitas vezes nós médicos a gente fica um pouco acima dessas questões, mas eu acho que não. Eu acho que nós somos cidadãos como todos e essas orientações de forma populacional são importantes. Mas voltando agora mais para a parte fisiológica ou fisiopatológica, né, o grande vilão do estresse é um hormônio chamado adrenalina. Então, quando a gente está estressado, quando a gente é submetido a situações estressantes como essas que você citou, a gente acaba aumentando a produção de adrenalina no nosso corpo e esse hormônio especialmente é super deletério ao coração. Agora, curiosamente, te interrompendo, a adrenalina também tem uma parte boa. Claro. Então fala disso também. Acaba de falar do que você estava dizendo e me fala um pouco da adrenalina para o bem. A adrenalina, ela foi criada para te proteger. Então, o mesmo hormônio que em excesso te causa dano? Te causa dano e por muito tempo, ele serve para te proteger. Então, com a adrenalina, por exemplo, durante uma luta ou uma fuga, né, que é o exemplo clássico disso, então é um animal, ou mesmo nós, seres humanos, que estamos numa situação de estresse, precisamos enxergar melhor, correr mais rápido, então a gente precisa de mais sangue nos nossos músculos, não é hora de digerir nada, então faz uma vasoconstrição, não deixa o sangue chegar no intestino e distribui para os músculos para que a gente possa correr melhor. Então essa é a função da adrenalina, nos proteger. No entanto, a adrenalina em altas quantidades e por muito tempo, né? Qual é o órgão do corpo que produz a adrenalina? É a suprarrenal, é uma glândula que fica perto dos rins, né, que produz a adrenalina e ela produz, obviamente, norteada pelo nosso sistema nervoso central e por uma série de hormônios mais específicos aqui. Agora, essa adrenalina em excesso, especificamente para o coração, causa muita arritmia cardíaca. Eu acho que isso é um problema importante de ser abordado, né? Causa insuficiência cardíaca, causa obstrução e constrição das coronárias. Então, assim, a explicação fisiopatológica é mais ou menos essa. Mas eu acho que a gente tem que ir nas duas pontas, né? O primeiro é olhar essa consequência patológica, como eu chamei, e tentar diminuir ela, seja de forma medicamentosa, ou seja, com medidas pessoais que diminuem, como atividade física, que a gente já falou anteriormente, também é mais um benefício da atividade física, seja do ponto de vista populacional com essas medidas também, que não fogem, né, dos médicos, não fogem da medicina, que é melhorar o nosso contexto social. Você acha que o brasileiro, em geral, o carioca, tem consciência de como ele deve cuidar da saúde? Ou você, ao contrário, entende que, pelo que você vê no teu consultório, nos hospitais, que o sujeito está levando a vida sem se preocupar, até por falta de conhecimento? Eu acho que tem muita coisa para melhorar. O Rio de Janeiro, em especial, avançou, sim, em termos de saúde populacional. Eu tenho várias críticas a fazer sobre a saúde pública no Rio de Janeiro, mas uma das coisas boas que aconteceu foram esse boom das clínicas de família, né? Então, o médico e o sistema de saúde realmente, nesses últimos anos, está um pouco mais próximo das pessoas, mas eu acho que tem muita coisa para melhorar. Existe uma parte da medicina chamada medicina comportamental, né? Que é exatamente você incentivar e mostrar para as pessoas como elas modificam o comportamento. É difícil você ensinar para uma pessoa que não tem escolaridade, né? Por exemplo, e a gente está falando aqui da grande maioria da população aqui do Rio de Janeiro, o que é uma comida com menos sódio, o que é uma comida com menos glicose. Então, nesse sentido, a educação é importantíssima para mudar o comportamento das pessoas. Isso vale para a atividade física também, né? O que é uma atividade física adequada, o que é uma atividade física minimamente eficaz. Então, eu acho que, respondendo agora mais especificamente a sua pergunta, o Rio de Janeiro avançou porque colocou um pouco mais
o médico e o sistema de saúde próximo ao cidadão, mas ainda falta muito, né? E principalmente nessa parte comportamental, tá? Eu acho que a gente, por exemplo, tem vários exemplos em que campanhas públicas são absolutamente eficazes. Eu acho que está na hora da gente começar a pensar em fazer algo parecido para a parte da saúde também. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Guilherme Peck, cardiologista, que está nos ensinando a viver melhor e a ter uma vida mais saudável e mais longeva. Já já a gente volta com Guilherme Peck no segundo bloco de Menorá na TV. Estamos então dando início ao segundo bloco de Menorá na TV com o cardiologista Guilherme Peck. Você falou, Guilherme, que você tinha 2 centros em que você se aperfeiçoou. Um deles você citou que é um órgão público, que é um hospital público, e o outro privado. Eu queria que você falasse um pouquinho do que significa um hospital privado hoje na vida do cidadão e mais, qual o nível de confiabilidade que um ser humano pode ter em médicos e hospitais hoje em dia? É uma pergunta, de certa forma, difícil de responder, mas eu vou tentar, até porque eu sou um pouco crítico em relação a isso. Os hospitais, em geral, aqui no Rio de Janeiro, eles funcionam bem e eles conseguem resolver a maior parte dos problemas que se colocam perante as emergências dos hospitais, enfim, as internações. Obviamente, a gente está falando de um negócio também, né? Saúde é um negócio. Os donos de hospitais, os gestores querem ganhar dinheiro. Os donos e os gestores de plano de saúde, a mesma coisa. Então, assim, o que eu mais oriento os meus pacientes é o seguinte: procurem o hospital quando for necessário, mas, se possível, que tenha a orientação de um médico de confiança, aquele velho médico da família, ou então alguém conhecido. Obviamente, essa pessoa tem que ser de confiança e tem que ser uma pessoa capaz, né, de poder fazer essa gestão de saúde, que é o termo que eu costumo chamar. Mas eu falo isso porque, obviamente, existem casos, e todo mundo conhece um caso de algum absurdo que aconteceu em algum hospital. Mas, em geral, eu acho que a gente está bem servido. Você acha que são exceções? São exceções, com certeza são exceções. Olha só, há tempos atrás era quase impossível você ouvir falar que alguém morreu de sepsemia, que é uma infecção generalizada oriunda de algum problema hospitalar. Hoje em dia, isso já começa a acontecer com mais quantidade. O que significa isso? Significa que as pessoas estão vivendo mais de outras coisas, morrendo menos de outras coisas e, portanto, ficando internadas mais tempos e pegando infecções e morrendo. Obviamente, sepse, né, ou sepsemia, é um tipo de complicação hospitalar grave e que, claro, que quer dizer que o hospital ou aquele ambiente não tem a qualidade talvez maior que poderia ter. Mas, por outro lado, é um engano a gente achar que sepse ou essas infecções hospitalares são por conta do hospital ou por conta de algum mau atendimento. Acontece que, uma vez que se morre menos de infarto, que se morre menos de diabetes, que se trata mais coisas, a pessoa tem que morrer de alguma coisa. E aí a infecção, que é uma das principais causas de morte, é uma realidade dentro dos hospitais. E outra coisa, infecção hospitalar é o nome de uma infecção que se pega no hospital, mas simplesmente a diferença é o ambiente. Essa mesma pessoa provavelmente poderia pegar uma infecção na comunidade também. Existem diferenças para isso, claro, uma vez que no hospital se usa antibióticos mais fortes, vamos dizer assim, e portanto há uma seleção de bactérias mais resistentes, costuma ser pior, né? Mas a gente não pode necessariamente atribuir a infecção hospitalar como uma causa ou um atestado de má qualidade de saúde, não. O Guilherme, independente de tudo isso que a gente falou, você é especialista num aspecto da medicina coronariana, que é a questão da arritmia.
português e não medicina, porque eu não conheço medicina, mas conheço português, isso significa dizer que coração que bate desordenadamente, ele tem arritmia. É isso? É isso. E como é que se trata esse negócio? Arritmia é um termo genérico, né? E denota exatamente isso que você falou. Então, o coração, ele tem que ser comparado a uma bomba hidráulica. Então, o coração é um órgão cuja função principal é mandar sangue, seja para os pulmões, para serem oxigenados, e depois para todo o corpo. Só que ele é uma bomba hidráulica que tem uma tomada dentro dele. Então, ele é capaz de gerar o próprio estímulo elétrico que faz ele contrair. E os distúrbios desse estímulo elétrico, seja fazendo o coração bater mais devagar, seja o coração batendo mais rápido, seja o coração batendo numa frequência normal mais descompassado, são chamados de arritmias cardíacas. E cada arritmia tem um tratamento específico, né? Então, a gente primeiro precisa fazer o diagnóstico da arritmia. Então, dizer que tem arritmia cardíaca não quer dizer absolutamente nada. A gente tem que chegar ao diagnóstico de arritmia cardíaca para depois propor o tratamento mais adequado. São vários tipos de arritmia. Exatamente. E algumas são normais. Algumas são comuns, né? São benignas, né? A arritmia, o próprio... Benigna é que não precisa fazer nada. Exatamente. Ela sozinha se resolve. Exatamente. Existem, na verdade, a maior parte, inclusive, disparado, são arritmias que você não precisa tratar. A maior parte das arritmias você simplesmente acompanha. A grande questão é que, antigamente, a gente não fazia o diagnóstico porque a gente não tinha os métodos de diagnóstico. Hoje em dia, a gente consegue monitorizar todo mundo. Então, a gente começa a ver muito mais do que a gente via antigamente e começa a fazer mais diagnóstico. Mas, basicamente, a arritmia você trata se ela é muito frequente ou se ela dá muito sintoma. Olha só, eu sei que você investiu tempo e recursos em equipamento para observar, localizar, diagnosticar e tratar a arritmia. Você pode falar um pouco disso para a gente? Claro, falo das arritmias com o maior prazer. Quando eu me formei, ou quando eu estava em formação na cardiologia, me incomodava muito o fato de ouvir a seguinte história, que era muito recorrente. Então, o indivíduo chegava para mim e dizia que ele tinha arritmia cardíaca, mas que ele já tinha feito vários eletros, ido à emergência várias vezes e nunca ninguém achava o que era. E não muito raro... Peraí, ele não falava para você que ele tinha arritmia cardíaca, porque normalmente, em princípio, ele nem sabe o que é isso. Como é que ele fala para você, o paciente? Ele fala Qual é o tipo de conversa que ele fala que sente o coração acelerado, sente palpitação, seja o coração descompassado, e às vezes já vem até com esse diagnóstico de que tem arritmia cardíaca, mas que nunca conseguiu flagrar um episódio. E muitas vezes esses indivíduos são taxados como malucos ou estressados, acabam em psiquiatras tomando medicações, é como se eles não tivessem nada. Mas isso até pode acontecer, mas a grande verdade é que a grande característica das arritmias é serem paroxísticas, e eu vou traduzir. Elas virem do nada e irem embora do nada. E aí quando você chega numa emergência, aquilo ali já acabou. E quando você faz um eletro, você está apenas retratando aqueles segundos em que o seu coração está monitorizado. Então, o que eu fui fazer foi exatamente buscar maneiras de monitorizar os pacientes por mais tempo, durante a vida cotidiana e com menos desconforto possível, para poder exatamente pegar esses episódios. Então, o meu trabalho, né, é muito nessa parte, em fazer o diagnóstico das arritmias. Então, a gente hoje, por exemplo, consegue monitorizar um paciente pelo tempo que for, através de um aparelho que fica acoplado, como um aparelho de Holter ou como um monitor cardíaco, e quando o paciente, por exemplo, sente alguma coisa, ele aperta um botão ou aciona um dispositivo num aplicativo de celular e aquilo é transmitido via satélite para mim, que faço o diagnóstico e aí proponho um tratamento. Com a vantagem de que, se for alguma coisa grave, eu posso mandar ele para a emergência, né, naquele momento. Então, eu consigo fazer diagnósticos de arritmias e consigo tomar condutas rápidas. E assim você salva a vida do cara.
algumas vezes isso já aconteceu. Agora, me fala uma coisa, quantas pessoas hoje no Rio de Janeiro têm a capacidade e a qualificação de equipamentos e de experiência que você tem para tratar desse tipo de coisa? É muita gente fazendo isso? Não, não é muita gente. Infelizmente, isso é uma coisa cara, portanto, pouco acessível, né? A gente tem trabalhado bastante para que isso fique mais acessível, inclusive tentando... O que é caro? É se profissionalizar para esse efeito ou se utilizar dos mecanismos que você tem para poder salvar a própria vida? Tudo. Tudo é caro. O equipamento é caro, a especialização para você poder dar o diagnóstico é difícil de ser feita, é preciso estar muito disponível para os pacientes, porque qualquer hora isso pode acontecer. Então isso é uma coisa, a gente está trabalhando nisso, inclusive desenvolvendo tecnologia. Então, hoje em dia, isso é uma das coisas que eu brinco que é o meu filho, que é conseguir desenvolver aí alguma tecnologia nacional, nossa. A gente tem alguma parceria com empresas de tecnologia para conseguir aumentar a capacidade de dar diagnósticos em arritmia. Mas especificamente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, da forma que a gente faz, né, que a minha empresa faz, eu acho que só a gente mesmo, e talvez com métodos parecidos, mais uns 2 ou 3 grupos. Então, efetivamente, se você tem alguma arritmia que não consegue ser diagnosticada e se encaixa nesse cenário que eu falei de, olha, eu tenho muita palpitação, tenho muito desconforto, muito descompasso cardíaco, mas toda vez que eu vou na emergência ou no médico, eu não consigo flagrar nada, você vai conseguir dar o diagnóstico procurando poucas pessoas no Rio de Janeiro. Ô Guilherme, e as bactérias que são infensas a antibióticos? Que história é essa? De repente o cara deita para dormir e sonha que ele é comido por uma bactéria cujo antibiótico não resolve o problema dele. O nome disso, né, tecnicamente falando, é resistência aos antibióticos. O que acontece é o seguinte, o médico e o paciente, eles têm a tendência inicial, né, obviamente que com treinamento isso vai diminuindo, de querer fazer o melhor possível, o mais forte possível para acabar logo com uma infecção. O problema é que, em termos populacionais ou então no ambiente hospitalar, à medida que você vai usando antibióticos de amplo espectro, né, mais fortes, as bactérias, né, elas vão aprendendo a ficar resistente àquele antibiótico. E elas sempre estão na nossa frente. Então em algum momento, a gente vai chegar a algumas bactérias que não respondem a nenhum desses antibióticos. E imagina isso num cenário hospitalar, onde eu tenho pacientes extremamente fragilizados, com imunidade baixa. Então, isso é um medo que se tem, né? Já existem casos hoje e isso tem aumentado, tá? Mas, basicamente, isso é uma questão de educação do médico, então de saber qual é o antibiótico certo para a pessoa certa e para a bactéria certa, e do paciente também, de evitar muito a automedicação ou até mesmo a pressão, né, do seu médico ou, enfim, o profissional de saúde que acompanha para prescrever um antibiótico. Então, por exemplo, eu tenho uma gripe, isso está demorando 3, 4 dias para passar, a coisa mais comum do mundo é alguém ligar e querendo que se prescreva um antibiótico, mas lá no final das contas, o que acontece é isso que você falou. Muito bem, estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Guilherme Peck. Já já a gente volta. Guilherme é cardiologista, é médico especializado em, principalmente, porque é muito importante isso, emergências de hospitais públicos e privados, e pode nos ajudar a compreender como cuidar da saúde e, com isso, ter uma vida melhor, mais longa, mais confortável. Já já a gente volta. Estamos de volta com Guilherme Peck em Menorá na TV. Guilherme é cardiologista especializado em arritmia. Ô Guilherme, palpitação e também equipamentos para diagnosticar arritmia. Como funciona essa coisa? A vovó dizia que tinha palpitações. Que negócio é esse?
Palpitação, a definição é você sentir o seu coração bater. Não necessariamente palpitação é igual a arritmia, mas é um sintoma bastante sugestivo de que a gente deva procurar algum dos distúrbios do ritmo cardíaco. Sobre o diagnóstico, eu falei um pouquinho no bloco anterior, mas eu acho interessante a gente voltar no tema, porque, como eu falei, é um diagnóstico difícil, porque as arritmias vão e voltam, né? Quando a gente menos pensa, então é difícil com que a gente consiga detectar isso numa consulta médica ou num exame num dia só, e basicamente o que a tecnologia está nos ajudando é exatamente encaminhar para que a gente possa melhorar o nosso diagnóstico, seja monitorizando por mais tempo, seja monitorizando nos momentos certos. Então, eu dei um exemplo de um dispositivo chamado monitor de eventos, que é uma espécie de uma máquina, um router, né? Que o paciente fica monitorizado e aperta um botão, isso vai via satélite, a informação da monitorização cardíaca vai via satélite, e eu consigo ver num celular, no smartphone, no computador. Hoje em dia, isso está evoluindo mais. Então, hoje em dia, a gente tem os relógios, né? Então, a Apple, por exemplo, que é uma gigante da tecnologia, se interessa muito pelo tema, entende esse problema e desenvolve dentro do Apple Watch, que é um dos principais produtos dela, algoritmos para detectar através do pulso arritmias e disparar esses alertas, né, de possíveis arritmias para centro ou médicos cadastrados. Então, a dificuldade diagnóstica é tão grande que uma gigante, né, da indústria de tecnologia vem e se interessa cada vez mais por nos ajudar. Tá? Então, assim, eu acho que a gente está caminhando para cada um ter um monitor cardíaco no seu relógio. Eu acho que esse é o futuro bem próximo. Agora, e o tal do marca-passo, hein? Então, o marca-passo, ele é utilizado, é um dispositivo que se coloca debaixo da pele um gerador, que é uma bateria, e nessa bateria tem um sistema, né, que comanda e sente as batidas do coração. Então, dessa bateria... É um regulador, seria isso? Ele é um regulador das batidas do coração. Basicamente, a gente usa ele para tratar arritmias que a gente chama de bradiarritmias, ou seja, arritmias que fazem o coração bater devagar, porque ele tem a capacidade de... apressar o ritmo. Na medida em que é detectado uma frequência cardíaca baixa, o marca-passo estimular o coração e evitar baixa frequência cardíaca, pausas cardíacas, né? Então, hoje os marca-passos são super inteligentes, eles têm todas as capacidades que o coração tem, então eles inclusive conseguem ser modulados. Então, existem marca-passos hoje em dia que conseguem ver se eu estou mais estressado, se a minha pressão subiu e aí a partir daí aumentar ou diminuir a frequência cardíaca, né, que são chamados de biosensores que estão acoplados ao marca-passo. Aliás, essa é uma interface muito bacana entre a medicina e a biomedicina, né, que é uma área também que eu me interesso bastante. Mas basicamente, respondendo resumidamente a sua pergunta, o marca-passo é uma forma de tratar arritmias que fazem o coração bater devagar. Hoje em dia são colocados de forma até simples e tem muita tecnologia envolvida com pouquíssimas complicações. A vida do brasileiro em termos médicos, o que significa saúde pública no Brasil hoje, na tua opinião? Rony, saúde pública são medidas que fazem com que uma população tenha mais saúde. E veja bem, saúde não é ausência de doença, né? Saúde são medidas para que o cidadão ou os cidadãos tenham bem-estar. Então, basicamente, a saúde pública é educar, incentivar as pessoas a ter bons hábitos e, ao mesmo tempo, procurar problemas e tratá-los de forma precoce. O Brasil hoje está em condições de oferecer tratamento para o povo? Como é que funciona a hospitalização pública? Esse talvez seja, na minha opinião, o pior problema do Brasil hoje em dia, né?
quando a gente vê lá nas passeatas as pessoas bradando por saúde, educação e etc e tal, eu tenho a impressão que as próprias pessoas que bradam por isso não têm a menor ideia do que elas estão falando. Geralmente os formadores de opiniões são pessoas que têm plano de saúde, que frequentam hospitais particulares. Mas basicamente o que acontece hoje em dia é o seguinte, uma minoria da população consegue tratar de forma regular os seus problemas de saúde, portanto a porta de entrada, na maior parte dos casos, do cidadão no sistema de saúde é via emergência. Então o cara não sabe que tem a pressão alta e aí ele chega já numa emergência com uma complicação da pressão alta, por exemplo, um infarto ou um derrame. E a partir daí, ele não tem vaga para internar, não tem tecnologia para tratar e não tem para onde ir, né? Então a gente não tem como absorver esses pacientes. Ô Guilherme, como é que o grupo de médicos brasileiros, Rio de Janeiro, cariocas, fluminenses, enxergam o que aconteceu com Sérgio Cortes? Bom, Rony, pergunta também, como sempre, muito boa. Eu vi a sua entrevista com o Cajuru e eu confirmo aqui que você sabe perguntar e deixar convidado aqui com vontade de responder. Eu acho que esse caso é um caso emblemático, que é um caso que envolve desvio, né, de verba pública da saúde, né? E isso, na minha opinião, devia ser um agravante, né? Não tem no mundo jurídico... Você acha que um ladrão desses, ele é doente mental? Ele tem falta de caráter? Ele tem desprezo pelo ser humano? Ele é o quê? Qual é a tua definição para um vagabundo desse tipo? Ronaldo, é difícil definir, mas eu acho que é um cara sem alma, né? Eu não estou me referindo especificamente a esse caso, mas basicamente toda a corrupção é feita da seguinte forma, no contexto da saúde, ou a grande parte é o seguinte, olha, uma secretaria ou uma prefeitura, enfim, um órgão público liberou alguma verba para comprar 100 mil fraldas, e aí se compra 5 mil fraldas e a pessoa embolsa aquele resto de dinheiro, né? E aí os idosos nos hospitais ficam sem fralda. Então, sempre vão tirando um pouquinho, né? Parece que não vai fazer tanta diferença, mas com certeza, se você coloca isso numa escala grande, esse é um dos principais problemas que a gente vive. Não há nenhuma dúvida, né? E eu convivo nos hospitais, eu sei que há muito espaço para isso, né? De se ter corrupção na saúde, né? Porque ninguém conta quantas fraldas chegam no hospital, ninguém conta se são 5 mil fraldas, se são 5 mil frascos, ou são 5.100. E aí de 100 em 100 o sujeito vai roubando, enchendo o cofre, e eu tenho a impressão que ele acha que ninguém vai perceber. Então eu acho que talvez a definição para mim seja sem alma, a pessoa não tem o mínimo de compaixão pelo próximo. Eu acho que esse seria a melhor definição. Esse tipo de operação na saúde do Rio de Janeiro trouxe que consequências para a população? Essas filas que nós vemos, as pessoas internadas nos corredores, morrendo nas escadas dos hospitais, tem a ver com esse tipo de coisa? Com certeza tem a ver com esse tipo de coisa. A gente no Rio de Janeiro, a gente tem um modelo de saúde de terceirização. Então, cada vez eu tenho menos concursos públicos, cada vez eu tenho menos planos de carreira, né? E basicamente a prefeitura terceiriza, né, o gerenciamento de hospitais e clínicas para empresas, né? E essas empresas recebem o orçamento da prefeitura, têm que prestar conta e aí faz-se toda uma engenharia contábil e etc e tal para que se gaste menos do que se é arrecadado. E isso implica, né, diretamente na falta de médicos, na falta de equipamentos, na falta de equipes, não só médicos, mas equipes multidisciplinares, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que são parte fundamental dessa cadeia de saúde, né, parte fundamentais. Portanto, em última análise, em última instância, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que a corrupção na saúde é sim uma grande responsável por essa situação caótica que a gente está vivendo.
nós estamos chegando quase ao final do programa e eu quero fazer uma pergunta a você. Supondo que você seja um gestor de saúde do estado do Rio de Janeiro, quais seriam as medidas principais que você tomaria? Eu gosto muito de um modelo de saúde chamado vertical, né? Um modelo verticalizado. Então, eu acho que um grupo de pessoas, de famílias, tem que ter uma equipe de saúde próxima deles. Essa equipe de saúde é responsável por encaminhar, caso ela não consiga resolver, para uma segunda instância e de uma segunda para uma terceira instância. Não sei se ficou muito claro, mas eu acho que assim, a saúde tem que se aproximar da população e essa primeira equipe, que na minha opinião tem que ser a melhor equipe, ela sim fica responsável por encaminhar um paciente, uma pessoa que precisa, para um exame mais tecnológico. E não é assim que funciona? Não. Como é que funciona? Hoje em dia é livre demanda. O cidadão chega na emergência do hospital público com uma complicação e quer que aquilo ali seja resolvido. Então é preciso aproximar a equipe de saúde do cidadão. E nessa aproximação... Como é que se faz isso? Com visitas? Como é que é? Então, se faz isso com centros básicos de saúde, né? Em que ali eu tenho médico, enfermeiro, equipe de enfermagem, visitas de médicos dessa equipe à casa dos pacientes, tratamento de doenças muito comuns e simples de serem tratadas se forem em fase inicial, como hipertensão, diabetes, que são, em última análise, os fatores de risco que causam mais mortes, né? Principalmente em relação à saúde do coração, emergência e exames avançados somente para quem precisa, né? Isso também é uma coisa que acontece mais até no ambiente da medicina privada, mas que acaba encarecendo para todo mundo a saúde, que é o cidadão que ele decide que ele quer fazer uma tomografia, por exemplo. Então eu acho que o caminho, na minha opinião, é ter um médico, uma equipe de saúde bem próxima ao cidadão, e esse médico ele ter o poder de decidir e ajudar a educar o paciente no tocante a que medidas ele deve fazer para melhorar a saúde e como ele deve diagnosticar e tratar possíveis situações de enfermidade. Chegamos ao final do nosso Menorá na TV e eu quero oferecer a você as câmeras e os microfones do nosso programa para que você deixe uma consideração final e se despeça dos nossos telespectadores. Ronaldo, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Como eu te falei no começo da entrevista, eu acompanho você pessoalmente e profissionalmente há muitos anos e realmente para mim é um orgulho sentar aqui. Te abordou diversos temas, diversas situações. Eu estou super aberto ao telespectador que quiser me mandar e-mail, telefone, WhatsApp, essas coisas todas. Eu me abro aqui completamente para esclarecer qualquer possível dúvida que tenha ficado da entrevista, mas nesse momento só queria efetivamente te agradecer e colocar mais uma vez aqui a minha admiração pela persistência a esse trabalho que você faz de entrevistar e levar informação para a casa do cidadão brasileiro. Ô Guilherme, você sabe que você é um dos meus filhos. Eu sou casado com a tua mãe, você entrou na minha casa ainda criança, eu acompanhei a tua formação, acompanho a tua vida, sei qual é a luta que você trava, sei qual é o interesse que você tem pela vida humana, pela qualificação do espectro vital do ser humano. E eu quero te dizer o seguinte, ao contrário do que você pensa, para mim é que é uma honra entrevistar você, conversar contigo, ter você perto, ter você aqui, ter você sempre ao lado da nossa família da qual você participa, você é um dos membros dela, e eu quero dizer a você que entrevistar Guilherme, Patrick, Bruce, Yasmin e Débora e Pedro, para mim, é exatamente a mesma coisa. Eu tenho muita alegria de poder mostrar às pessoas que na nossa família existe gente competente que pode ajudar muita gente boa a recuperar o que perdeu de saúde, no teu caso, a recuperar o que perdeu de alegria no teatro, no cinema, na televisão com os outros filhos, na yoga, na filosofia, enfim, na psicologia. Então, eu quero dizer a você que a alegria é minha e é um prazer ter você aqui conosco. Sempre
você é convidado, e essa cadeira aí é uma cadeira que você pode usar sempre que for preciso, que você tiver o que dizer, e você sempre tem, e sempre que a gente convidar você também, eu tenho certeza que você vai acatar o nosso convite e vir aqui esclarecer o nosso telespectador de como ele deve cuidar do coração dele. Valeu? Ótimo, muito obrigado. Com certeza eu volto sempre que você quiser. Um beijo. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir. Em repetição. Nos vemos lá.